Ô Gabriel, bom dia. Aqui é o professor Reinaldo. Eu já estou mandando por e-mail para você alguns exercícios para que você comece a colocar em prática a equação do primeiro grau, tá? Porque nós vamos trabalhar função do primeiro grau, tá? Bom, então a equação do primeiro grau é aquela equação em que você tem que isolar o x, ou seja, deixar o x sozinho de um lado da igualdade. Ó, um exemplo aqui. X mais 5 igual a 12. O que essa equação está pedindo para a gente? Ela está pedindo para que nós encontremos o valor do x, um valor qualquer, que somando com 5 dê 12, tá? Então, a gente sabe, né, que se eu pegar o 5 mais 7, dá 12. Aí acharíamos o valor do x, tá? Numa equação simples dessa, a gente consegue fazer desse jeito, né, de cabeça. Se eu pegar o 7 e somar com 5, vai dar 12. Como que é feito o manuseio algébrico, né? Não se assuste com os nomes, tá? Só presta atenção no mecanismo aqui, tá? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que passar esse 5 para o outro lado da igualdade, porque eu quero isolar o x, né? Eu vou isolar o x, tá? Eu vou deixar o x sozinho de um lado da igualdade. Para isso, eu preciso passar o 5 para o outro lado. Então, olha como é que fica. Ó. X vai ser igual a 12, ele já passou, já saiu daqui, está indo para o outro lado. Quando eu mudo um número de um lado para o outro, toma cuidado. O pessoal fala, muda o sinal. Não, ele vai mudar a operação, tá? Se na verdade ele está somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Se ele estiver multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Tá? Bom, então o 5 está somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo, né? Que nem eu fiz ali, ó, está somando, vai passar subtraindo. E se ele tivesse menos, subtraindo, ele passaria para o outro lado somando. Bom, então aqui nós temos essa continha para fazer, ó. 12 menos 5, tá? Então, de 5 para 12, quantos números nós temos? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, é 7, né? Lembra que eu falei para você, se eu pegasse 7 e somasse com 5, daria 12? Então, ó, esse aqui é o valor do x para que possamos satisfazer a equação, tá? Bom, os exercícios são mais ou menos desse tipo. Existem alguns que envolvem fração. A fração, para algumas pessoas, é um bicho de 7 cabeças, tá? Mas não tem nada a ver também. É a mesma coisa, ó. X dividido por 2 mais 3. Deixa eu ver. Colocar um exercício aqui que dê um número exato. Vamos supor que isso aqui tudo dê 8. Qual é o número? Ó, vamos ler a equação, hein? Toda equação, ela mostra pra gente alguma coisa que está acontecendo, tá? É uma frase. É como se nós estivéssemos lendo português, só que aqui está em matematiquês, tá? Bom, então, qual é o número dividido por 2, somando com 3, que dá 8? Veja só. Se eu colocar 10 aqui, fazendo de cabeça, né? 10 dividido por 2 dá 5. 5 mais 3 dá 8. Isso aqui de cabeça, com o tempo você vai pegando. Não adianta querer se desesperar e falar assim, já aprendi, quero fazer de cabeça. Não.
Por isso que tem a forma algébrica para a gente poder resolver. Então veja só, eu tenho que isolar o x, não é? Não foi isso que nós vimos naquele exemplo de cima? Se eu tenho que isolar o x, o primeiro número que eu vou passar para o outro lado é esse 3 aqui, ó, sempre o número que está sozinho. Bom, ou seja, sempre o número que não tem letra. Então, ele está mais 3, ele vai passar para o outro lado como menos 3, né? Então, x sobre 2 igual a 8 menos 3. Ótimo. Agora, para isolar o x mesmo, eu preciso tirar esse 2 que está dividindo. Uma fração significa o número de cima dividido pelo de baixo. Então, esse 2 ele está dividindo o x. Se eu passar ele para o outro lado, ele tem que mudar a operação dele. A operação oposta da divisão é a multiplicação, é o sinal de vezes. Então, vamos lá. Vamos isolar o x de vez aqui, ó. 8 menos 3. De 3 para 8, quantos números nós precisamos? 5? 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 5, né? Tá. Lembra que eu falei do 2? Ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Muito bem. Então, o x vai ser igual a 5 vezes 2, que é 10. Lembra que eu falei para você no começo, quando eu fiz de cabeça? O x era 10. Então, quando a gente consegue fazer de cabeça, tudo bem, pode ganhar tempo e resolver. Mas quando nós não sabemos, está uma equação difícil, a gente resolve pela forma algébrica, tá? Bom, a outra parte onde envolve fração é essa aqui, ó. Vamos supor que eu tenha x sobre 2 mais 1/3. Eu não sei quanto que vai dar isso, vamos supor que o resultado seja 5, tá? Bom, eu não posso fazer soma de duas frações onde o denominador, ou seja, o número de baixo das frações, sejam diferentes, tá? Então eu preciso deixar esses dois números iguais. Para isso, eu preciso encontrar duas frações que sejam equivalentes a ela, a cada uma delas, né? E que tenham o número de baixo igual, tá? Eu posso fazer isso aqui dos dois lados da igualdade também, ó. Aqui embaixo do 5, quando não tem nada, a gente coloca o número 1, tá? Bom, para começar a fazer isso, nós temos que pedir ajuda para um negócio que os alunos têm um medo danado, tá? É o famoso mínimo múltiplo comum. Eu vou encontrar o menor número múltiplo desses dois aqui, ó, do 2 e do 3, ao mesmo tempo. Para isso, eu vou fatorar os dois juntos, ó, 2 e 3. O número 1 não precisa, porque o 1 já está fatorado ao máximo. Olha só como é fácil isso. Eu sempre tento dividir por 2. E vou subindo na escala, né? Depois do 2 vem o 3, depois do 3 vem o 4, depois do 4 o 5 e assim por diante. Mas primeiro eu tenho que tentar dividir por 2. Um desses dois números dá para dividir por 2? Dá. O primeiro aqui, ó. Então, vou dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 também dá para dividir por 2, só que ele não vai dar um número exato. Então eu não considero. Eu só posso colocar resultado exato aqui. Se o 3 não dá para dividir por 2 com o resultado exato, então eu mantenho o 3 aqui, ó. Muito bem. Vou tentar dividir por 2 de novo. Dá para dividir por 2 ainda? Não. O 1 já está fatorado ao máximo e o 3 não é múltiplo de 2, não vai dar um número exato. Muito bem. Qual é o número que vem depois do 2? O 3? Dá para dividir por 3? Dá. O 3 aqui, ó. Então, o 1 já está fatorado ao máximo. 3 dividido por 3 também dá 1. Bom, na hora que eu fiz a fatoração e eu obtive 1 e 1 aqui do lado esquerdo dessa coluna, eu paro a fatoração, né? Porque não dá mais para fatorar. Vou pegar os dois números que estão aqui
e vou multiplicá-los. 2 vezes 3 é 6, né? Então, 6 é o menor múltiplo de 2 e 3. E esse 6, por sua vez, ele vai vir ficar embaixo das novas frações que nós vamos encontrar. Bom, tudo bem. Nós encontramos o número 6 aqui embaixo. E os números de cima? Os números de cima, a forma mais fácil é assim, ó. Você vai comparar essas novas frações que estão aqui embaixo com a fração de cima. Então, eu vou primeiro dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes x, 3x. De novo, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, recapitulando, eu peguei o mínimo múltiplo comum aqui, dividi pelo de baixo e multipliquei pelo de cima. De novo, eu vou ter que fazer isso. Vou ter que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 5, 30, né? Bom, quando eu faço o mínimo múltiplo comum dos dois lados da igualdade, eu posso cortar os números de baixo, ó. Olha como é que ficou a minha equação agora. 3x mais 2 igual a 30, né? Eu tenho que isolar o x. Então, eu vou passar... Primeiro, eu vou passar o 2 para o outro lado. Então, fica assim, ó. 3x igual a 30. Tá mais 2, ele vem como menos 2. Agora, eu tenho que passar o 3, que está multiplicando o x. Toda vez que eu tiver um número do lado de uma letra, significa que ele está multiplicando a letra. Então, quando eu tenho assim, ó, 3x, é porque eu tenho 3 vezes o x, tá? Então, esse 3, para sair daqui, para deixar o x sozinho, ele tem que passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, ó. X ficou sozinho. Opa, 30 menos 2 dá 28. O 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu tenho aqui o resultado, ó, 28 terços. Se der para simplificar a fração, tudo bem, a gente pode simplificar. Se não der, a gente para por aqui mesmo, tá? O que significa aqui? Existem alguns resultados que pedem um número decimal, né? Ou um número inteiro através da divisão desses dois números. Então, veja só. Se eu tiver que fazer uma conta aqui, ó, 28 dividido por 3, tá? Deixa eu colocar mais no foco aqui. 28 dividido por 3. Então, quantas vezes o 3 cabe ali dentro? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Então, cabe 9 vezes, né? Vai dar 27. Vou tirar 28 de 27, sobrou 1. Se eu quiser continuar a conta, eu ponho uma vírgula e um zero. Quantas vezes o 3 cabe aqui dentro do 10? 3 vezes 3 dá 9. Para 10, 1. E aí por diante, né? Então, a gente pode falar que é 9,3 também. Tá bom, Gabriel? Bom, o importante é você fazer as atividades. Tentar, pelo menos, fazer as atividades. Quando você encontrar alguma dificuldade, você anota e me pergunta. Hoje, os meios de comunicações que nós temos é o e-mail ou o WhatsApp da escola. Né? O e-mail você fala direto comigo. E o WhatsApp da escola você vai passar pela secretaria e depois eles vão direcionar a mensagem para mim. Esse, por enquanto, esses são os dois meios de comunicação que nós temos, tá? A escola está estudando outras formas de comunicações, mas por enquanto nós só temos essas duas formas. Como eu estava te falando,
O importante é você tentar fazer, tá? Faça com calma, não fique nervoso se você encontrar alguma dificuldade, fique calmo, porque ninguém nasceu sabendo. Então você tem que perguntar, tá? O caminho das pedras é esse, tá? Você vai perguntando, eu vou te orientando e assim você vai se nivelando aos outros alunos, tá bom? Então volto a falar, com calma, tá? Eu já estou preparando também a primeira atividade de física, daqui a pouco eu te encaminho. Mas vamos devagar, tá bom? Então um abraço, até mais.